Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai bater um papo sobre como descomplicar uma das tarefas mais complicadas no mundo do software: medir o tamanho de um projeto. O nosso tema é o método Simple Function Point, ou para facilitar, SFP. Uma abordagem, olha, bem ágil e direta para esse desafio. Mas antes de mais nada, vamos começar com aquela pergunta que com certeza todo mundo que trabalha com projetos já se fez um dia. Como é que se estima o tamanho de um projeto quando a gente ainda não tem todos os detalhes na mão? Sabe, é aquele dilema clássico no desenvolvimento de software. E para responder isso, nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente começa falando sobre o dilema da estimativa. Depois, eu apresento a resposta, que é o SPF. Na sequência, vamos entender os dois pilares dele, os tais LF e EP. Aí, a gente vê como funciona o processo de contagem e, para fechar, aprende a calcular o tamanho final. Um caminho bem claro, sem mistério. Então, vamos lá. Nossa primeira parada, o dilema da estimativa. Vamos entender de uma vez por todas por que é tão difícil medir um software bem no comecinho de um projeto. Bom, vamos pensar juntos. Estimar o tamanho de um software é, assim, fundamental para planejar recursos, custos, prazos, tudo. Mas como fazer isso se a gente ainda não tem um modelo de dados fechadinho ou aquelas especificações super detalhadas? O próprio manual do SPRF reconhece essa dor. Sem esses detalhes, os métodos mais tradicionais simplesmente não rodam bem. A boa notícia é que, para esse dilema, existe uma resposta surpreendentemente elegante. E é o que a gente vai ver agora na nossa segunda sessão, a resposta, o SFTA. E aí está ele. O SFP foi criado para ser exatamente o que o nome já diz: simples e rápido. A grande sacada é conseguir uma medida de tamanho que seja confiável bem no início do ciclo de vida do software, sabe? Justamente naquele momento em que os detalhes ainda são meio nebulosos. E as características do método são o seu maior trunfo, sem dúvida. Ele foi pensado para ser ágil, rápido, leve e muito fácil de usar. Isso minimiza o impacto nos processos do dia a dia e mais, os resultados são confiáveis e objetivos e, o que é muito importante, ele é independente da tecnologia. É, basicamente, a resposta perfeita para aqueles desafios que a gente acabou de conversar. Tá, mas como é que o SFP consegue toda essa simplicidade? Bom, o segredo está nos seus dois pilares fundamentais: os arquivos lógicos, que a gente chama de LF, e os processos elementares, os EPs. Vamos entender o que é cada um deles. O primeiro pilar é o arquivo lógico, o LF. A definição do manual é bem clara, mas, para a gente entender de um jeito fácil, vamos pensar neles como se fossem as gavetas ou os armários de arquivo da aplicação. É ali que ela guarda as informações mais importantes, tipo dados de clientes, de produtos, de pedidos. Faz sentido, né? E o segundo pilar é o processo elementar, o EP. Esse aqui é a menor atividade que tem um significado real para o usuário e que é completa por si só. Então, se os LFs são as gavetas, os EPs são as tarefas ou as ações que a aplicação faz. Coisas como adicionar um cliente, consultar o estoque ou gerar um relatório. Agora, atenção porque esse ponto é chave. Um processo elementar sempre precisa deixar o negócio em um estado consistente. Mas o que isso quer dizer? Pensa no exemplo de adicionar funcionário. A tarefa só está completa de verdade quando todas as informações que são essenciais, tipo salário, dependentes, cargo, são inseridas. Não adianta só cadastrar o nome, entende? O sistema ficaria manco. Um EP é a transação inteira, do começo ao fim. Ok, a gente já entendeu as peças desse quebra-cabeça. Agora, como é que a gente usa isso na prática? Vamos para a nossa quarta parte, o processo de contagem. Ver como identificar e medir esses componentes. Bom, esse aí é o fluxograma oficial do processo, tirado lá do manual do SFP. Com todas essas caixas e setas, de primeira pode até parecer meio intimidador. Mas a boa notícia é que, na prática, a gente pode resumir isso tudo em alguns passos bem mais simples. E aqui está a versão simplificada. Olha como fica mais tranquilo. O processo todo se resume a 4 passos. Primeiro, definir o escopo, ou seja, o que exatamente a gente vai medir. Segundo, identificar todos os arquivos lógicos. Terceiro, identificar todos os processos elementares. E por último, o quarto passo é só calcular o tamanho final. Simples assim. E agora a gente chegou na parte final que, na minha opinião, é a mais elegante do método. É aqui que a simplicidade do SFP realmente brilha. Seção 5. Calculando o tamanho final. Só para a gente relembrar rapidinho, de um lado a gente tem os arquivos lógicos, que representam os dados, e do outro os processos elementares, que são as ações.
Agora vamos ver o valor que a gente atribui para cada um deles. Para cada arquivo lógico que a gente identifica, o método SFP dá um peso fixo, e esse valor é sempre o mesmo, 7.0. Exatamente. Não tem tabela de complexidade, não tem análise demorada. Contou um ALF, pode marcar aí, 7.0 pontos. E o mesmo princípio vale para cada processo elementar. O peso é fixo em 4.6. E aqui, gente, está o puro suco da simplicidade do SFP. Contamos um EP e marcamos 4.6. São só esses dois números para a gente guardar. Então, o ponto crucial é esse aqui, a fórmula final. O tamanho em SFP é simplesmente o número de arquivos lógicos que achamos multiplicado por 7.0, somado com o número de processos elementares multiplicado por 4.6. Ao identificar esses dois componentes, a gente chega rapidinho numa estimativa de tamanho bem confiável. E para a gente resumir a filosofia por trás de tudo isso, essa citação do manual é perfeita. O método SFP adota a premissa de que o valor funcional de um produto de software é proporcional apenas ao número de transações lógicas e ao número de arquivos lógicos necessários. Ou seja, o que importa é o que o software faz e os dados que ele guarda. Simples assim. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Com base no que a gente viu, fica a pergunta no ar. De que forma esse método poderia simplificar um próximo projeto? Uma boa questão para se levar e pensar a respeito. Muito obrigado por acompanhar essa análise.